Olá, boa noite, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Bem-vindo a mais um estudo sobre o livro de Apocalipse. Estamos finalizando o capítulo 6 e este já é o nosso 11º vídeo. E estamos indo cada vez mais fundo. Preciso então ressaltar que, como sempre, devemos buscar a ajuda de Deus, né, orando constantemente para que Ele nos dê o seu entendimento, para que Ele faça refletir sobre nós a sua luz, nos dando assim a compreensão da sua palavra. Nesse momento, nós vamos falar sobre um assunto muito sério, como todo o livro de Apocalipse, mas ele é dividido em vários temas, e nós, desde o capítulo 1, temos visto temas diversos à medida que vamos avançando a nossa abordagem. Isso exige de nós também que cada vez mais tenhamos uma maturidade espiritual cada vez maior para podermos abordar estes diversos temas de maneira aberta, de maneira aprofundada. Não estamos aqui, né, para falar superficialmente. Esse estudo é um estudo profundo sobre todo o livro de Apocalipse, e não estamos com meias palavras. Nós estamos falando de coração para coração, né? Deus nos falou, Deus abriu os céus para que possamos ver o seu trono, e Ele está querendo nos dar o entendimento da sua palavra. E é o que estamos fazendo agora, compartilhando com os irmãos sobre as coisas que Deus quis nos revelar através de Jesus Cristo, para o seu servo João. Então, nós finalizamos, né? Nós falamos dos selos e finalizamos até o 6º selo. Então nós vamos dar sequência aqui no nosso estudo, e nós vamos falar hoje um tema que ele é sobre o dia da ira. Nós vamos falar sobre o dia da ira de Deus ou do Cordeiro. E antes que você pense que eu estou querendo trazer, né, um tema e mostrar que Apocalipse é assustador, não é isso, mas também não vamos fugir de nenhum tema. E todos eles são relevantes para o nosso aprendizado. Então, como eu disse, eu não estou criando este tema, e por isso nós vamos diretamente reler, né, no capítulo 6, os versículos 16 e 17, que dizem assim: E diziam aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Repito então, Apocalipse 6, versículos 16 e 17. Faz-se necessário que se pergunte, nesse momento, né, o que é o dia da ira de Deus e do Cordeiro? E quem estará presente nesse dia? Vamos fazer ainda mais uma pergunta, né? E você que está nos assistindo, o que você lembra e o que você sabe sobre o dia da ira? Pausa para a sua reflexão, para que você faça uma tentativa de lembrança para chegar à resposta. Bom, primeiro precisamos ressaltar, apesar de parecer redundante, que o dia da ira se refere a um dia específico e não a um período de tribulações ou da grande tribulação. Ainda sendo mais específico, é o dia da volta de Cristo, e não os dias que antecedem sua volta e nem os dias posteriores. Portanto, é necessário entender isso para que assim possamos saber analisar, avaliar
e compreender o significado de diversas passagens que a esse dia são referidas. Mais uma coisa que precisamos entender. Sim, o Apocalipse não é primordialmente sobre tribulação e grande tribulação, e nem sobre o anticristo ou a besta, ou ainda sobre as pragas, mas principalmente sobre a volta de Jesus Cristo, ou melhor, sobre o dia da sua volta, que para aqueles que não andam em justiça diante de Deus é chamado de dia da ira. Então, consequentemente, se alguma passagem da Bíblia falar sobre algum tipo de livramento que se refira à ira de Deus, estará se referindo ao dia da ira, que é o dia da volta de Cristo, e não às outras coisas que mencionamos que acontecem antes ou depois. Sendo então bem claros, já vamos usar o exemplo de Apocalipse 3:10, que quando lemos falamos que voltaríamos a ele, que foi mencionado na carta para a igreja de Filadélfia. Repetimos aqui: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Apocalipse 3:10. Essa referência é constantemente utilizada por aqueles que querem fazer a apologia da teoria do arrebatamento antecipado da igreja. À luz do que acabamos de dizer previamente, fica claro e nítido o real significado e, consequentemente, o entendimento dessa passagem dentro do contexto bíblico, que não se refere de forma alguma a qualquer livramento da igreja do período de tribulação, mas que, duas coisas. Primeira, não é para todos, mas para aqueles que guardaram a palavra da paciência de Cristo, que após nossos vídeos, todos agora já têm o entendimento do que significa, que é só para aqueles que retiveram a obediência da fé em Cristo e a sua palavra até a sua morte ou até a volta de Cristo. Esse é o item 1. Segunda coisa que esse versículo se refere, que exatamente por causa desse motivo, por terem guardado a palavra da minha paciência, da paciência de Jesus, Jesus irá guardá-lo da hora da tentação que virá sobre todo o mundo, que é o dia da sua volta. Vemos que essa passagem está em consonância com outra narrada por Paulo, que elucida e explicita com clareza esse significado. Estamos falando de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Mais claro do que isso, impossível. Então, leia e releia Apocalipse 3:10, que acabamos de ler, falando que aquele que guardou a palavra da paciência de Cristo será livrado da hora da tentação que virá sobre todo o mundo. E agora, em 1 Tessalonicenses 1:10, Paulo afirmando, dizendo a mesma coisa, falando dos mesmos itens, de uma forma diferente. Então, a esperar dos céus, ou seja, a seu Filho, então a esperar dos céus, quando ele vier, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, então sendo específico, na volta de Jesus, ele livra da ira futura. Jesus que nos livra da ira futura, que será a sua volta, que é chamado de dia da ira de Deus ou do Cordeiro. Então, percebam que fica muito claro que o que nos livra da ira futura, que é o dia da ira de Deus ou do Cordeiro, como mencionamos, não é o arrebatamento antecipado da igreja, mas sim a fé e a obediência aos mandamentos de Jesus até o fim, chamada paciência de Cristo ou perseverança dos santos.
Por isso estamos falando e repetindo sobre esta doutrina desde o início do primeiro vídeo. Não se deixe confundir com todas aquelas explicações que fazem deturpando o texto único sobre a ressurreição dos que dormem e imediata transformação dos vivos. Essas pessoas fazem a separação e retiram do contexto a parte que fala sobre o arrebatamento, que faz parte do mesmo evento sobre a volta de Cristo, que é o encontro de todos nas nuvens com Jesus ao soar da trombeta. Leiam sempre o texto antes e depois para entender o tema que está sendo mencionado e onde o evento começa e acaba, para não ser enganados por aqueles que falseiam a palavra de Deus. Essa dica sobre ler o que vem antes e depois serve para todo o texto bíblico. Não leia a Bíblia como um horóscopo. Tem gente que abre a Bíblia, fecha o olho, bota o dedo, pega um versículo, Deus vai falar comigo. Não é assim que Deus fala conosco. Deus fala conosco dando-nos o entendimento da sua palavra. Então nós precisamos ler a palavra de Deus. Ler a palavra de Deus é ler com atenção. Então podemos ler por temas. A Bíblia fala sobre diversas coisas. Então quando você ler sobre algum tema, leia o que vem antes, o que vem depois, para você entender aquele tema, a sua ideia, e entendê-lo dentro do seu contexto. Muito bem. A própria palavra arrebatamento, nesse contexto, inclui o processo de ressurreição, pois, como Jesus morreu crucificado, primeiro ressuscitou para depois ser levado, arrebatado para Deus. Assim também será no caso dos que estivermos vivos na sua volta. Os mortos ressuscitarão primeiro e depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e todos seremos arrebatados, levados para o encontro com Jesus. Então, não existe essa separação de um arrebatamento antecipado da igreja numa vinda silenciosa e que depois todos os textos, quando falam sobre isso, se referem primeiro a ressurreição. E junto com a ressurreição haverá ressurreição. A ressurreição só pode ser dos que morreram, então dos que dormem em Cristo. Eles ressuscitarão primeiro. Aí sim, alguns de nós estaremos vivos na vinda de Cristo. Ora, se estamos vivos, não ressuscitaremos. Então, imediatamente seremos transformados. E todos os transformados e os ressuscitados seremos arrebatados, ou seja, seremos levantados, seremos levados, conduzidos ao encontro de Cristo ao soar da última trombeta. Vamos ouvir 1 Coríntios 15, 51 e 52. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Veja que o contexto não é sobre arrebatamento, o contexto é sobre os que dormem, que eles ressuscitarão. E nesse momento, os que estiverem vivos serão transformados e assim todos nós seremos arrebatados para encontrar com Cristo. Então não se engane e nem se deixe enganar. O arrebatamento acompanha a primeira ressurreição dos mortos, que só acontecerá na volta de Jesus. Portanto, dizer que haverá um arrebatamento isolado da igreja antes da ressurreição e da volta de Cristo é a maior distorção que há da palavra de Deus, sendo anátema ou abominável para os que creem nos ensinamentos de Jesus. Vejamos o que diz em 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem. Deus os tornará a trazer com ele.
Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18. Não interrompam, não quebrem esse texto no meio e retirem essa parte sobre o arrebatamento. Ela é uma continuidade. Ele está falando sobre os que dormem, está falando sobre a ressurreição, e está dizendo que os que estão vivos não precederão, ou seja, os que estivermos vivos na volta de Cristo, não passaremos à frente, ou seja, primeiro os que dormem ressuscitarão. Depois os que estão vivos serão transformados, e todos seremos arrebatados e nos encontraremos com Jesus, que descerá do céu com alarido, soar de trombeta, voz de arcanjo, com grande estrondo. Não será numa vinda silenciosa. E outra coisa, quantas voltas haverá de Jesus? A Bíblia só fala em duas. Tem a vinda de Cristo na plenitude dos tempos, quando ele nasceu, se fez carne, nasceu, viveu entre nós, morreu. Essa foi a vinda de Cristo. Já falamos que as profecias sobre isso já se cumpriram. Apocalipse é sobre a outra parte das profecias que falam sobre a sua volta. Esse Jesus que viveu e morreu foi para o céu e voltará, como vocês os estão vendo ir. Isso é o que foi dito aos apóstolos antes do Pentecoste. Os anjos disseram: o que vocês estão fazendo olhando para o céu? Vamos embora, vamos lá, vamos voltar à vida. Esse Jesus que subiu voltará desta forma, ou seja, será visto por todos, e ele diz com um alarido. Então não repartam o texto, por favor. Vamos nos manter no ensinamento da palavra de Deus. Eu sei que chega esse momento, não estou indo aqui, não há nada pessoal, não faço, tanto que não faço nenhuma discussão aqui sobre doutrina A ou B, pré-milenista, pós-milenista, pré-arrebatamento, pós-arrebatamento. Não vou ficar discutindo, não vou perder meu tempo falando sobre isso, porque nós veremos que elas não fazem sentido. O que faz sentido é a palavra de Deus, o que faz sentido é o que está escrito na Bíblia. Vamos acabar com essas confusões. A cada momento nós falaremos, mas não podemos nos desviar. Terá uma hora que nós teremos que falar abertamente, dar nome às coisas como são. Por isso, agora que estamos falando sobre o dia da ira, sobre a volta de Cristo, então nós precisamos falar na pergunta inicial, né, o que é o dia da ira e quem estará aqui presente. Então nós precisamos ser sinceros à palavra de Deus, não falsear a palavra de Deus, não sermos usados como anticristos, né, pregando anátemas, mas sendo claros, objetivos, conforme o entendimento que Deus está nos dando. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, ore a Deus, peça tranquilidade, ouça essas palavras, leia a sua Bíblia e continue orando a Deus, e Deus deixe que essas palavras entrem no seu coração. Essas palavras não são as minhas palavras, essas palavras é o que você lerá na Bíblia. Peça a Deus que te dê o entendimento. Peça sabedoria que Deus dá a todos que lhe pedem. E Deus, se você abrir o seu coração, você orar a Deus e tiver tranquilidade para permitir que a palavra dele se assente no solo que você vai preparar através da oração e desejando aprender a verdade, Deus lhe dará, refletirá em você a luz da sua glória e lhe dará o entendimento. Porque você, sendo filho de Deus e pedindo a Ele, Ele não vai negar. É isso que Ele faz. Ele abre o nosso entendimento e revela a sua palavra. E é assim que fazemos, e é assim que
será com todos. Então, isso significa que estaremos todos aqui presentes até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, ou dormindo ou vivos, né? Estamos todos aqui. Para os vivos, ficam valendo todas as narrativas do livro de Apocalipse, como sempre foi, uma vez que nenhuma passagem nunca fez previsão diferente disso que estamos falando. Dentro dessa realidade, além de todas as coisas que estão previstas para acontecer, inclui-se um dos momentos principais, que é o dia da ira de Deus e do Cordeiro, isto é, o dia da separação do joio e do trigo. Esse dia será crucial, pois nele ocorrerá a vinda de Jesus, onde ele pisará o lagar da ira de Deus, previsto no final dos capítulos 14 e 19 do livro de Apocalipse. O cumprimento da ira de Deus, que também é chamado de dia da ira do Cordeiro, dia do Senhor, dia do cumprimento da justiça dos santos e algumas outras expressões ao longo de todas as Escrituras. Porém, não se confunda com esse dia da ira, não se confunde com o dia do juízo final, que se trata de evento distinto, que é o mesmo do dia do julgamento final diante do grande trono branco de Deus, que mencionaremos mais adiante quando falarmos do capítulo 20 de Apocalipse. Voltaremos a abordar esse tema do dia da ira de Deus ou do Cordeiro também mais adiante em outros momentos apropriados. Então, o que estamos falando aqui agora, e vamos continuar até terminarmos, nós voltaremos a ele em outros momentos. Mas fica a dica que o dia da ira será um dia terrível, pois só os que vencerem, só os filhos de Deus é que serão separados para a consumação da salvação e viverão para sempre com Deus e o Cordeiro, conforme todos os avisos dados, repetida e insistentemente por Jesus em todo o livro de Apocalipse. Então vejam como é importante nós sabermos e falarmos sobre o dia da ira de Deus. Então não podemos fugir, assim como não podemos fugir das palavras apropriadas. De fato, vai haver uma seleção e vai haver uma decisão baseada nessa seleção. Ela não é nova e sempre foi falada, esta seleção sobre separação do joio e do trigo, foi falado por Jesus através de parábolas. Vocês sabem disso, Mateus 16, Mateus 13, e sobre a volta de Cristo, Mateus 24. Preste atenção ao aviso do profeta Amós, que fala sobre esse dia. Amós, capítulo 5, versos de 18 a 20. Ai daqueles que desejam o dia do Senhor, para que quereis vós este dia do Senhor? Será de trevas e não de luz. É como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso, ou como se entrando numa casa a sua mão encostasse à parede e fosse mordido por uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz, e escuridão sem que haja resplendor? Amós 5, de 18 a 20. Ou seja, ele está avisando que não é brincadeira, né? Mas vamos dar ainda atenção aos avisos, dados sobre Jesus, referente a esse dia, dados por Jesus sobre esse dia. Lucas 21, de 27 a 28. Então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, levantem-se e fiquem de cabeça erguida, porque a redenção de vocês se aproxima. Tenham cuidado, agora Lucas 21, de 34 a 36, um pouco depois. Tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo.
e para que aquele dia não venha sobre vocês repentinamente como uma armadilha, pois sobrevirá a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Portanto, vigiem o tempo todo, orando para que vocês possam escapar de todas essas coisas que têm de acontecer e para que possam estar em pé na presença do Filho do Homem. Então vejam bem, perguntamos logo no início o que é o dia da ira, já explicamos o que é, e também quem estará presente. Como ele diz aqui, essas coisas ocorrerão sobre todos os que vivem sobre a face da terra. Como vimos que não há separação, não há arrebatamento antecipado da igreja, não há vinda silenciosa, senão haveria 2, 3, 4, 5 voltas de Jesus, né? Na verdade haverá mais uma volta, Jesus vai voltar, e não voltar para arrebatamento, voltar para voltar, né? Com um alarido, voltar. Já criaram, outro dia eu li um texto aí, ou uma pessoa fez uma palestra, que ele acabou falando, Jesus vai voltar 5 vezes. Eu não sei mais, né, que Bíblia que essas pessoas estão lendo. Jesus vai voltar uma vez, né? Ele veio, se fez carne, viveu entre nós, vida e morte de Jesus, ressuscitou, está ao lado de Deus, preparando, deu as previsões através do livro de Apocalipse que ele ia voltar. É isso que vai acontecer. E a sua volta não será silenciosa, será com alarido, som de trombeta, e será com grandes convulsões astronômicas. Lembram, já falamos nos outros vídeos anteriores, né? Ele vai abalar os céus, né? Abalou a terra da outra vez e agora abalará não só a terra como também os céus. Não dá para dizer que será imperceptível. Então, essa é a extrema importância do aviso constante de Jesus sobre orar e vigiar para que ninguém seja surpreendido. Mais do que surpresa, Jesus está dizendo para que as pessoas se cuidem para não tropeçarem nele por causa da desobediência à sua palavra e mandamentos. Como vemos em 1 Pedro 2, de 6 a 8. Por isso também as Escrituras se contêm. Eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Vemos ainda em 1 Pedro 2, de 21 a 25. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Então isso aqui, essas duas passagens em 1 Pedro capítulo 2, é para mostrar a diferença. Sim, é o dia da ira para aqueles que são desobedientes à palavra de Deus, mas para aqueles que nos voltamos para o pastor e bispo das nossas almas, aqueles que não injuriam quando são injuriados, aqueles que quando padecem, não ameaçam, mas nos entregamos ao justo julgamento de Deus. Sim, né, nós que fomos sarados pelas feridas que Cristo levou em nosso lugar, então nós aguardamos a sua volta, desejando a sua volta, em tranquilidade. Então, para nós não há ira e para nós haverá paz. Então, estaremos de pé aguardando a vinda,
né, que é, na verdade, agora é chamada a volta de Jesus. Cristo é a pedra. Então veja que ele é a referência, ao mesmo tempo que ele é a pedra preciosa, né, para aqueles que lhe obedecem, não há nenhum problema, que obedecem a sua palavra e mantêm a fé em Cristo até o fim. Para estes, a volta de Jesus será maravilhosa, será gloriosa e estamos aguardando e desejamos que ele venha. Agora, o que ele está fazendo é um contraponto, e sendo muito claro, para aqueles que não creem em Jesus, ou para aqueles que creem, mas não cumprem a sua palavra, não cumprem os seus mandamentos, então esse dia da vinda de Jesus será o dia da ira do Cordeiro, porque ele vai fazer cumprir a sua justiça, julgará e dará a cada um segundo as suas obras. Então Cristo é a pedra de esquina, pedra preciosa, e é a base para a construção para os obedientes da sua palavra, né? Eu ia dizer, a pausa aqui foi para dizer que ele é a própria rocha, né? Daqueles que constroem sobre a rocha, que é a doutrina da obediência da fé, obediência à palavra de Deus. A esses, Jesus livra do dia da ira de Deus. Mas Cristo também é a pedra de tropeço e rocha de escândalo para os que construíram sobre a areia, que são os que, mesmo conhecendo a palavra, eles são desobedientes. Então veja bem, mesmo não é... Tem gente que lê a Bíblia, que está presente, presente em grupos de convívio com cristãos e acham que pela presença, por estar junto, né, de outras pessoas, que basta, é o suficiente. Não é isso. Jesus quer a fé e a obediência pela fé na sua palavra de maneira individualizada. Então, dessa forma, ele tanto a pedra, como já dissemos antes, ele é a pedra preciosa, é a rocha, né, sobre a qual é construído a vida daquele que obedece a sua palavra. Para esse, estamos tranquilos. Agora, para aquele que, mesmo ouvindo, mesmo sabendo, mas que não obedece, que é desobediente aos mandamentos, então, para esses, ele é a rocha de escândalo. Para esses, o dia da sua volta será o dia da ira do Cordeiro. Assim como lemos, né, em Lucas 21, versos 34 e 35. Tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vocês repentinamente como uma armadilha, pois sobrevirá a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Veja como é a sensação daqueles que não estão preparados para enfrentar esse momento de separação. Em Apocalipse 6, 16 e 17. Começamos e estamos terminando com o mesmo versículo. E disseram aos montes e aos rochedos, caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles, por isso é dia da ira de Deus e do Cordeiro. E ainda termina, e quem poderá subsistir? É uma pergunta, mas há uma resposta, aqueles que têm fé em Cristo e que são obedientes à sua palavra e se mantêm assim até o dia da sua vinda. Agora, acho interessante que a maioria dos cristãos ficam preocupados em não passar pelo período da tribulação ou grande tribulação, mas não se preocupam com o real motivo da volta de Jesus, que é a separação do joio e do trigo. Jesus havia dito que ele ia fazer a separação do joio e do trigo, e é por isso que ele vai voltar, que também é chamado dia da ira de Deus e do Cordeiro. É como se preocupar com o meio e não com o fim. Esse dia da ira é quando efetivamente serão separados os que herdarão a vida eterna com Deus dos que perecerão eternamente afastados de Deus. Isto é, quando haverá a separação entre os filhos de Deus e os filhos da ira ou
do diabo. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, falamos então nesta sessão de vídeo sobre o dia da ira, mas queremos dizer que Deus sempre deixa a oportunidade, Ele dá todo o esclarecimento, Ele explica por que é o dia da ira de Deus ou o dia da ira do Cordeiro, mas é assim para os que estão desobedientes à sua palavra, para os que estão desobedientes e afastados de Deus e de Jesus. Por outro lado, para aqueles que de coração aberto, sim, em sinceridade, se arrependem e se voltam para Deus, se reconciliando com Deus através do sacrifício de Jesus na cruz, e a partir deste momento, em postura de arrependimento, se despojam do velho homem, né, da sua vida anterior, e passam a viver uma nova vida, tendo nascido de novo do Espírito, passam a viver uma vida em obediência aos mandamentos de Cristo. E através dessa fé, na esperança da salvação, mantida e guardada em nossos corações até a volta de Jesus. Desta forma, este dia não será dia da ira, será um dia de alegria, será o dia da volta de Cristo, em que Ele fará separação e levará os filhos de Deus à presença de Deus, o que é maravilhoso. Então, vamos nos unir todos nessa família, nesse time em que esperamos a volta de Cristo com grande alegria, temos um forte desejo no nosso coração e, como veremos depois, nós dizemos: vem, ora vem, Senhor Jesus. Aqui então me despeço de vocês com essas palavras de esperança e de conforto aos nossos corações, de que o dia da volta de Cristo seja na minha e na sua vida como um dia de alegria, por termos a certeza que estamos voltados para Deus e obedientes a Cristo através da obediência da sua palavra. Deus te abençoe e fique com Deus.